Fala devs, Felipe Brito aqui. Essa é a nossa 10ª aula aqui falando sobre mínimos APIs e a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre Gateway, tá? Antes da gente entrar de fato no que é o Gateway e qual o uso dele, vamos entender o que foi que a gente já desenvolveu aqui no curso, que vocês vão ver aonde é que esse cara vai estar entrando. Então a gente criou aqui um serviço de usuário, que foi basicamente, a gente fez lá aquela parte de tokens, a gente fez um serviço de estoque, fez um serviço de pedido e um serviço de carrinho. Algo bem básico mesmo, porque o intuito foi mais mostrar o funcionamento ali dos mínimos APIs, né? As tecnologias que tem dentro desse novo template. E cada projeto que a gente fez, a gente tem provavelmente ali um servidor apartado rodando. Cada um vai estar rodando em uma porta. Imagina o seguinte cenário, tá? Você tem um front-end e você precisa integrar o teu front-end a essa solução que a gente fez aqui, que é algo bem parecido como um site de compras, ou enfim, pode ser qualquer cenário. O front-end precisaria acessar servidor por servidor para poder fazer a conexão. E isso traria uma certa complexidade do desenvolvedor ali no desenvolvimento, né, desse projeto para poder estar integrando com cada serviço dele. É aí que o Gateway entra, tá? Ele praticamente é um portal de entrada onde o nosso front-end só vai consultar ele não vai precisar acessar mais todo o serviço, e o Gateway que vai ser responsável por fazer aquele serviço ali de roteamento para poder direcionar aonde é que o usuário quer acessar, beleza? Então, basicamente, o Gateway é isso, é um portão, né, como o próprio nome já diz. E existem diversas formas, metodologias da gente implementar isso. Tem gente que geralmente usa um Gateway para poder colocar só alguns serviços nele, o outro Gateway colocando os outros serviços. Tem gente que às vezes coloca um serviço fora do Gateway, por exemplo, eu posso quebrar aqui a parte de usuários, colocar para o meu front-end acessar diretamente ela, né? Por exemplo, a gente gerar o token já na parte de usuário, e depois que eu tiver o token, aí sim eu acesso o meu Gateway, e deixando o meu Gateway completamente protegido. É uma forma também bem legal de se fazer. Mas a gente aqui no curso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um Gateway bem simples, e esse Gateway ele vai fazer o roteamento para os outros serviços. A gente vai ter um único painel ali do Swagger, né, com todas as nossas rotas ali filtrando para poder facilitar até o desenvolvimento e a integração. Isso traz uma série de benefícios, mas não vou entrar em tantos detalhes aqui, senão a gente vai ficar muito tempo. O desenvolvimento desse cara pode ser feito de diversas formas, tá? Tem gente que utiliza o Nginx para fazer isso, ou até usar um serviço da Azure, como o API Management, que é muito simples também de implementar. Aqui nesse vídeo eu vou estar utilizando o Ocelot, é uma biblioteca pronta ali para o .NET Core, que faz esse processo aí de roteamento, de proxy reverso ali para poder a gente construir o nosso API Gateway, beleza? Então, vamos para a prática. Bom, pessoal, a gente está aqui com um projeto que a gente vem trabalhando aqui no curso, tá? Então, aqui tá todos os meus serviços que eu criei aqui. E para a gente implementar o nosso Gateway, para ficar bem organizado, eu vou adicionar uma nova pasta aqui dentro desse fluxo. Deixa eu só startar aqui um programazinho. Uma nova pasta aqui dentro desse fluxo, tá? Então eu vou clicar aqui com o botão direito em cima da minha solução. Vou vir aqui em adicionar. Vou adicionar aqui uma nova pasta. Vou chamar essa pasta aqui de Gateway. Vamos renomear ela aqui. Gateway. E aqui dentro a gente vai adicionar um novo projeto, que vai ser um projeto também de API. Vamos lá, vou selecionar API Web, .NET Core. Vou dar o nome do meu projeto de Gateway. Eu vou chamar só de Ocelot API. E a gente vai continuar utilizando o conceito de mínimos API aqui, tá? Então eu não vou nem habilitar os controladores, vou deixar desabilitado e vou criar aqui meu projeto. Pronto, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui vai ser instalar todas as bibliotecas que a gente precisa para fazer a configuração do nosso Gateway aqui. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui em cima do meu projeto, gerenciador de pacotes do Nugget. Vamos aqui na parte de procurar e a gente vai instalar duas bibliotecas. A primeira biblioteca é o do Ocelot mesmo, para a gente poder fazer a integração. E a segunda biblioteca, essa biblioteca que está aqui embaixo, que é o Swag for Ocelot. Vai ajudar muito aqui para a gente poder visualizar o Swag, né, que é a documentação ali da API, tudo em uma tela só. A gente não precisa ficar acessando serviço por serviço para ver a documentação. O Ocelot, ele é completamente configurável através de um arquivo JSON. Então a gente vai criar alguns arquivos JSON para ele poder ler esses arquivos e entender aquele processo de roteamento, tá? Quando o cara acessar tal rota, ele redirecionar para outra. Vamos criar aqui nossos arquivos. Vou clicar aqui no botão direito no meu projeto, adicionar, vou criar uma nova pasta e vou chamar de routes. Vou colocar todos os meus arquivos aqui dentro, tá? Então vamos começar criando aqui o primeiro arquivo, novo item. Como eu disse, é um arquivo no formato JSON, então deixa eu procurar aqui JSON, ele aqui, e eu vou chamar esse arquivo de ocelot.stock.json. O que eu vou estar fazendo aqui, para deixar o nosso projeto bem organizado, é criar um arquivo
para cada serviço que eu tenho aqui dentro da minha solução. Então, se futuramente surgir um serviço novo, eu só preciso pegar esse arquivo do JSON, jogar dentro dessa pasta e pronto, vai estar funcionando. Então vai ficar bem dinâmico mesmo. Então a gente vai fazer primeiro da parte de estoque, para ver se vai funcionar tudo certinho, e depois a gente faz os demais. Então vou criar aqui o ocelot.stock, está aqui o JSON, e vamos começar a estruturar o nosso JSON aqui de acordo com as tags lá do Ocelot. Então vamos criar aqui uma tag chamada routes, tá? Essas tags aqui são do próprio Ocelot, e aqui dentro a gente vai começar a montar o que seria a nossa regra de negócio, tá? Então a gente tem aqui um atributo chamado downstream path template. O que é isso aqui, tá? Esse downstream significa a rota que a minha API Getter vai estar acessando. Então, se eu estou fazendo aqui a parte de estoque, vamos aqui na parte de estoque. Eu vou vir aqui na parte de routes. A gente tem aqui dois grupos de rotas, que é as rotas públicas e as rotas privadas. Então, vamos começar configurando aqui o gateway só para a rota pública. Então, vou copiar aqui ó, esse public/product, vim cá, e aqui eu vou colar essa mesma rota. Então, o que eu configurar aqui nesse script vai estar redirecionando tudo para essa rota. Eu já vou até colocar a outra tag aqui para vocês entenderem o fluxo, tá? Vou colocar aqui o upstream path template. Fica até melhor para a gente poder entender aqui o fluxo. Então, o que é que eu estou desenhando aqui, tá? Eu estou dizendo o seguinte, ó. Quando alguém acessar a rota gateway /public/produtos, quando alguém acessar essa rota aqui, tá? Alguém acessar essa rota, ele vai redirecionar, ele vai fazer o proc reverso, vai fazer o roteamento para a rota daqui de baixo. E aí ele faz aquele processo, né? Aquele redirecionamento de uma forma bem legal. Porém, a gente precisa colocar mais algumas configurações. Por exemplo, o cara vai acessar essa rota, mas qual é o verbo HTTP que ele vai estar utilizando? Então vamos botar aqui upstream HTTP method. Então, vou colocar aqui dentro de um array quais são os métodos. Então, nessa rota aqui só vai ter get, não tem outro tipo de método lá. Vamos rever aqui. Aqui, públicos, map, grupo public, só tem get. Então, eu só preciso liberar o get mesmo, não preciso liberar as outras. E eu preciso colocar algumas configurações na parte aqui do downstream. Então, vou colocar aqui a vírgula. Perceba que é bem declarativo, né, a configuração disso. Então, vou até copiar aqui, ó, downstream. Eu preciso definir o esquema. Então, vou colocar aqui o esquema é o HTTPS, que é o que a gente vai estar trabalhando, tá? E eu preciso definir também o host e a porta. Vamos lá, ports. Aqui a gente vai colocar o host, vai ser localhost. Lembrando que esse projeto vai estar lá no GitHub. E a porta, vamos lá ver qual é a porta do meu projeto. Então, eu vou vir aqui nessa pasta aqui de propriedades e a gente vai acessar esse arquivo aqui, launchsets, para a gente ver qual é a porta que está usando. Então, aqui HTTPS, a porta é a 7054. Vamos colar aqui. Beleza. A gente vai colocar só mais uma tag aqui, que é uma tag mais para o Swagger, tá? A gente vai estar usando aqui aquela biblioteca do Swagger for Ocelot. Então, eu preciso colocar aqui uma chave, que é o swag key, e dizer que isso aqui é pertencente à chave estoque. Tudo isso aqui é relacionado a estoque. O que tiver aqui dentro é relacionado a estoque. Beleza? Então, a gente fez aqui só a primeira parte de rotas, tá? Vamos voltar lá no nosso serviço aqui de estoque. A gente fez aqui tudo que é acessar diretamente, por exemplo, essa rota. A gente tem algumas rotas aqui que acaba colocando alguns parâmetros. Então, o que é que eu gosto de fazer contra isso, tá? A gente vai até ver aqui na parte de rotas privadas também. Tem aqui o pet, tem o foto. Então, para que eu não tenha que fazer um por um, existe uma técnica bem legal aqui que o Ocelot permite, que é o seguinte. Eu vou deixar essa daqui de cima, vou copiar ela e vou colocar aqui embaixo uma nova configuração. Então, eu quero que todas as rotas que acessarem esse URL, porém, tiver um barra e qualquer coisa que tiver mais à frente dela aqui, né? Vou botar aqui everything. Eu quero que ele redirecione também para a minha rota lá, produtos, e qualquer coisa que tiver à frente dela ali. Então, a gente vai fazer esse mesmo processo aqui para as rotas privadas. A partir daqui em diante, a gente vai estar copiando e colando muitas coisas, porque a configuração é a mesma, tá? Então, vamos colar aqui embaixo, então, Ctrl V. E o que eu vou mudar aqui vai ser, essa aqui vai ser as rotas privadas. Vamos voltar aqui, vou botar aqui, copiar o private. Public, cadê? Deixa eu não me perder aqui. Se tiver aqui, private.
Aqui ele vai estar acessando o pust, ele pode, né, usar o put e delete. E aqui eu vou botar os mesmos verbos, tirar o get. Perceba que a gente está trazendo até uma certa segurança dentro da nossa API. Então vamos lá. Então eu já fiz aqui, vamos dar continuidade. Beleza, meu arquivo do Ocelot Stock está configurado. Eu vou criar agora mais 2 arquivos. Um vai ser para colocar a nossa URL global e o outro vai ser para a configuração do Swag. Mas são bem simples mesmo. Esse aqui eu diria que era o nosso carro-chefe, né? a configuração principal. Então vamos lá, vou vir aqui adicionar, novo item, JSON mesmo, beleza, deixa aqui, ocelot.global.json. Você vai entender que no final ele vai pegar todos esses arquivos que a gente está colocando aqui nessa pasta e vai condensar em um só de uma forma bem dinâmica. Por isso que eu prefiro fazer dessa forma, tá? Ao invés de ter aqui um arquivo só. Então aqui a gente vai ter a configuração global, a gente vai colocar aqui o global configuration e a gente só vai setar uma configuração aqui que é o base URL, que é basicamente a URL do meu projeto, tá? Vou vir aqui em propriedades, launch sets, copio aqui a URL do projeto e coloco aqui. Nesse arquivo a gente só vai fazer isso, só essa configuração. Agora vamos para a parte do Swag. Então já coloquei aqui, ó, o do estoque, o global, agora a gente vai fazer o do Swag. Vamos lá. JSON, então, ocelot.swagger.endpoints. Felipe, o nome tem que ser igual aqui? Tem. Essa parte do Swag, o nome tem que ser exatamente igual. Eu tentei colocar um outro nome aqui e ele começou a dar erro. Possa ser que tenha um jeito de alterar o nome, só que eu não sei ainda. Então, JSON, Swag endpoint JSON, vou adicionar e vou criar aqui agora a minha regra do Swag. Então, vamos lá. Swagger endpoints. E aqui a gente tem uma lista onde a gente vai estar colocando aqui a chave que a gente quer utilizar lá dentro do Swag. Então, vou pegar essa chave aqui, ó, estoque, e a configuração dele. Config. As configurações vai ser o nome. Opa, não precisa disso aqui. Name. Vamos chamar de estoque API. Estoque API. Por que apareceu aquele nome estranho? A versão. Eu acho super válido ficar colocando também a versão. Version vai ser a versão 1, V1. E por fim, a URL. Por que eu estou colocando o M toda hora? A URL. Vou colocar as iniciais maiúsculas aqui. Do meu Swagger, tá? Perceba que quando a gente roda o Swagger, você que ainda não conhece, ele coleta os dados daquela tela ali em um arquivo de JSON. Então eu vou colar essa URL do JSON aqui, tá? URL lá. Basicamente a maioria das URLs terminam com Swagger, barra, a versão, barra, swagger.json. E aqui no início a gente só coloca o link do servidor. Deixa eu vir aqui, ó. Esse link aqui. Então está configurado aqui. A gente terminou a parte das configurações aqui do JSON. Depois a gente vai fazer os outros serviços. E vamos fazer o teste aqui para ver se vai funcionar, tá? Então vou vir aqui no programa, na minha classe principal, tá? Essa classe aqui. E a gente vai configurar aqui para adicionar os serviços do Ocelot. A gente só fez criar os arquivos, agora a gente vai só embedar ele aqui dentro do nosso projeto. Vou apagar essas configurações aqui que ele traz. Isso aqui é coisa padrão dele. Não preciso disso, não preciso desses comentários aqui. E vou começar construindo aqui a parte da configuração. Vou dar um builder, configuration.add, deixa eu ver, Ocelot UFSwag Support, acho que é esse cara mesmo. Vou botar aqui um O. E aqui dentro a gente vai dar aqui, ó, o.folder. E vou definir aqui o nome da minha pasta aqui, ó. Que ele vai coletar as configurações. Então o nome da minha pasta é roads. Beleza? E agora eu vou adicionar os serviços. Vamos lá, adicionar aqui o serviço do Ocelot. Vou colocar aqui o builder.configuration, passar. E vou adicionar também o serviço do Swagger for Ocelot. Adicionei esses dois serviços aqui, fiz essa configuração e vou alterar o meu Swagger UI aqui, tá? Porque esse Swagger aqui, ele não vai deixar a gente alterar ali entre os projetos, tá? Então eu preciso utilizar aqui o user Swagger for Ocelot. Esse cara aqui que a gente precisa estar utilizando, tá bom? E a gente vai precisar colocar algumas configurações. Então vamos lá. Vou colocar aqui o options, path feature generator, e aqui a gente tem vou colocar aqui Swagger docs, com o meu padrão.
E um outro atributo, que é o reconfiguration swag, que eu vou criar um método, tá? Eu vou botar aqui alter up string swag JSON. Vou ver se eu digitei certinho, acho que sim. Vamos criar esse método aqui, ele vai gerar para mim. Esse método aqui é o seguinte. Lá no Swag eu vou mostrar para vocês que na parte superior direita tem um combo boxzinho para a gente alterar entre as versões. Então aqui o método, toda vez que eu alterar ele vai chamar esse método. E esse método só vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar aqui o que traz de lá, né, o que tiver. Então vou botar e converter aqui em um objeto. E aqui eu vou retornar aqui swagger.toString e eu tenho que colocar aqui o format identity. Pronto, isso aqui é mesmo só para alterar a mesma formatação e a gente consegue estar navegando ali entre os serviços. Vamos ver. Pronto, nosso projeto está configurado, a gente já fez o gateway aqui, em pouquíssimas linhas de código a gente conseguiu injetar ele. E a gente só vai ajustar agora a inicialização do projeto. Então vou vir aqui na parte superior, tá? A gente vai aqui nesse maisinho e tem aqui configuração de inicialização do projeto. Vamos nesse cara aqui. E eu vou alterar aqui os projetos que eu vou inicializar, tá? Eu quero inicializar aqui o Ocelot API, ele. Eu vou inicializar o serviço de estoque e o de usuário. Então vamos startar esses três aqui ao mesmo tempo. Vamos rodar aqui, deixa eu ver se o banco está rodando. Meu banco não está rodando, deixa eu startar o meu banco, senão vai dar erro. Beleza? Meu banco está startado aqui. Criei um bancozinho aqui em Postgres, né? Dentro do Docker mesmo, está rodando aqui a parte de estoque. Vamos iniciar aqui o nosso projeto agora. Esqueci de um detalhe, tá? Acabei de ver aqui agora. Deixa ele pausar aqui, antes da gente testar, senão vai dar erro. Iniciou, eu vou rodar aqui agora, vocês vão ver que vai dar um erro. E depois eu mostro para vocês aqui como é que conserta. Vamos lá, só para a gente ver, ó. Então a gente já abriu aqui, ó. Ele vai dar, deixa eu ver, já deu erro. Pronto, deu erro. O que acontece, tá? Eu preciso colocar aqui uma barrinha aqui antes. Na verdade, o erro que eu falei não era esse. Mas eu já vou fazer os dois ajustes aqui. Então, a gente tem que colocar uma barra antes aqui, ele não deixa fazer. E aqui é o seguinte, o Swag que vai estar abrindo aqui para o Gateway, ele não está acessando, a gente não tem nenhum serviço aqui dentro. A gente só vai fazer o roteamento. Então, como a gente vai em um outro API para consultar isso, a gente precisa aguardar o retorno. Isso para o Swag. Então, eu preciso configurar aqui o seguinte, ó. Ele vai usar o Ocelot. E aqui, quando eu faço isso, ele cria um processo assíncrono, tá? Tanto que ele já dá esse sublinhado aqui. E eu vou definir aqui para ele aguardar o processo, vou botar um await. Pronto, colocou essa configuração aqui, vai funcionar agora tudo certinho. Vamos rodar. Assim espero, né? Funciona. Ele está dizendo que a porta 7054 já está utilizando. Olha que coincidência, tá? Meu projeto está rodando na porta 7054. Provavelmente isso é o estoque. O estoque está rodando na mesma porta. Isso aqui foi um bug do Visual Studio. Ele não deveria ter criado o projeto aqui na mesma porta. Então vou alterar aqui a porta. Vou botar aqui 7055. Deixa eu ver se a porta privada está diferente, tá? 7055. Vou alterar aqui também o global para 7055. Que coisa, a primeira vez que eu vi isso, justamente no momento de gravar um vídeo. Que bacana, tá? A gente tem aqui a parte do usuário, que eu botei para startar também, que a gente não colocou no Gateway ainda. Aqui está o serviço de estoque, não está passando no Gateway, perceba que a URL não tem lá o Gateway, e a gente tem aqui, ó, a parte do Gateway. Só que ele não trouxe as rotas privadas, provavelmente por algum problema que a gente fez aqui. Mas pelo menos ele trouxe aqui a parte pública, tá? Que a gente configurou. Deixa eu colocar aqui para a gente testar. Vamos testar se vai funcionar. Então, aqui na rota do serviço mesmo, tá? Sem passar pelo get, vamos ver se ele está funcionando aqui. Trouxe para mim uma lista de produtos. E vou testar agora aqui passando pelo get. Perceba que a URL está diferente. Ó. Então, try, execute, e ele trouxe também. Foi até bem rapidinho, tá? Então, a gente já tem o get aqui funcionando, tá? A gente não precisa mais que esse swag abra. Eu posso deixar só um único swag. E aqui eu consigo acessar todos os nossos serviços, tá? Para não ficar cheio de tela. Imagina o desenvolvedor acessando um monte de documentação e tendo tudo em um lugar só. Então vamos fazer esse ajuste, vamos colocar também a parte de usuário, tá? Deixa eu recapitular aqui. Foi o que eu fiz de errado. Sim. Foi aqui embaixo. Eu coloquei, tá público ainda, tá? Vou mudar aqui para private.
E já vou começar a fazer a parte do usuário aqui. Então, vou criar aqui um novo arquivo. Vou copiar e colar para ser bem mais rápido. Vamos editar aqui o nome. Onde tem estoque, eu vou botar aqui usuários. Ponto usuário. Beleza? E aqui dentro dele a gente vai editar, né? Não precisa ter isso tudo, ele só tem uma única rota lá na parte de usuário. A gente não enriqueceu tanto essa parte aqui da API, só fez a parte do token, que é um post, vou copiar aqui, ó. Vamos lá, colocar aqui quando o usuário acessar a parte do gateway, eu quero que ele acesse aqui o meu connect token. E aqui ele está fazendo um post. Deixa eu colocar aqui qual é a porta, 71, 68. 71, 68. E uma coisa que eu vou fazer em ambos os projetos, tanto de estoque quanto de usuário, é o seguinte. Aqui no Launch Settings, a gente está abrindo o browser aqui, tá? Quando inicia o projeto. Eu vou colocar como false. Não quero que abra. Eu quero que abra só o do Gateway mesmo, para a gente visualizar. Então, vou parar o daqui. E vou parar também aqui o do usuário. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. A gente vai aqui no Swagger Endpoints. Colocou o estoque. Vamos criar aqui mais uma linha, que é para o usuário. Aqui o usuário, API, e copiar aqui só a porta. Perceba que para incluir é bem tranquilo, tá? Opa. Pega aqui o usuário, deixa eu ver se eu coloquei a chave aqui, usuário, não, tá estoque. Pronto. Vamos rodar novamente. Então agora é para ele abrir só um Swagger, tendo as duas documentações lá para acesso da gente. Só uma, ó, não tem mais. E olha que legal aqui em cima, a gente consegue alternar entre a parte do usuário, que é para poder gerar o token, vamos ver se está funcionando. Eu só não lembro aqui de cabeça qual é o usuário que a gente colocou, a gente não fez no banco. Admin com A maiúsculo e a senha 1, 2, 3. Então, bota aqui admin, a senha vai ser 1, 2, 3. Ele gera o token para a gente, ó. A gente consegue copiar esse token, vir lá na outra API, e o legal é que ele não perde, ó, ele mantém aqui o que a gente foi feito. Então, eu consigo rodar uma rota dessa, tá? Para criar um usuário, colocar aqui um token. Vamos ver se ele vai adicionar. Olha, adicionou, né? Vamos botar um nome. Vou chamar de Gateway. Que legal, vai ficar Gateway. Tirei esse ID aqui. Roda. Foi? Foi bem rápido. Vou consultar aqui o produto, vou botar o nome aqui Gateway. Try it out. Ah, e funcionou. A gente nem colocou validação para duplicado, né? Mas enfim. Então, o nosso get está funcionando, tá? Eu vou fazer aqui, só para poder atualizar lá no GitHub, todos os serviços, eu vou colocar todos aqui, eu vou colocar o de carrinho, o de pedidos. Não vou fazer isso no vídeo porque vai ser muito copia e cola, vai ser a mesma coisa. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula aqui falando um pouco sobre o Getter. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o teu like e a tua inscrição. E se ficou alguma dúvida, só colocar aqui nos comentários. Valeu, galera. Até a próxima aula.